E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a cultura americana mais uma vez. Mas antes disso, eu queria comentar sobre esse fogo, esse incêndio que aconteceu aqui no norte da Califórnia, na região do Vale do Napa, Santa Rosa, indo até Ukiah. Foi uma coisa assim terrível, então meus pensamentos vão para as famílias que perderam seus entes queridos. São mais de 50 pessoas já mortas, tem aí mais de uma centena de pessoas desaparecidas. Isso foi uma coisa muito triste. A gente conhece bem o lugar, eu vou para o Vale do Napa há 11 anos praticamente, vou todo mês para o Vale do Napa. Então a gente conhece isso lá, a gente conhece a região muito bem. Então a gente fica muito triste, Então meus pensamentos vão para as pessoas que perderam os familiares, pessoas que perderam as casas, perderam tudo. E casa são coisas que você reconstrói, Então você pode fazer uma de novo, você pode comprar um carro de novo, Você trabalha, você conquista mais uma vez. Mas recuperar um ente familiar que morreu é impossível. E também as memórias que as pessoas perderam, porque quando se queima uma casa, você tem muita coisa lá dentro da casa que são suas memórias, as fotos da família, vídeos, coisas dos seus filhos ou dos seus pais, Isso é uma coisa que meu filho tava comentando. Ele falou: pai, não é só perder a casa, você perde a memória, você perde a história, Então é um tremendo baque para as pessoas, porque esse fogo é uma coisa tão poderosa, ele é tão forte, ele é tão impactante quanto um terremoto, quando ele atinge aquela área. É óbvio que o terremoto tem dimensões maiores, mas a força do fogo, ela é impressionante. Tem pessoas que não conseguiam sair do lugar, tem pessoas que morreram porque elas não tinham mais para onde correr em questão de minutos, Então a gente está ajudando da maneira que a gente pode. A minha filha é da Cruz Vermelha, ela é voluntária da Cruz Vermelha, ela estava na Flórida agora ajudando o pessoal a lidar com as consequências do furacão Irma. E agora ela chegou esse fim de semana e ela está descansando um pouquinho. Ela vai agora pela Cruz Vermelha, ela vai para a região do Vale do Napa para ajudar as pessoas que perderam as coisas, Muitas famílias foram impactadas, Ela está tirando uns dias, porque quando você trabalha na Cruz Vermelha são 16 horas por dia de trabalho no mínimo, Então é um esquema militar praticamente, demanda muito das pessoas. Então ela vai ficar aqui mais uns dias e aí ela já vai seguir pro Vale do Napa. E nós, a nossa maneira, vamos ajudando, Eu vou ajudando, a minha esposa vai ajudando, meu filho vai ajudando, e minha filha é a que está também representando a família nesse trabalho voluntário, Então, com meus pensamentos aí para todos aqueles que, sofreram esse terror, do fogo aqui na Califórnia, e é claro, a todos aqueles que sofreram com o furacão. Poxa vida, Foi uma devastação também. Mas vamos lá, vamos falar de cultura. Eu acho muito importante esse exemplo que eu vou dar para vocês. Eu vou falar da cultura brasileira e da cultura americana, mas isso é um conceito que a gente chama universal. Isso pode ser aplicado para qualquer cultura, Então, quando você vai se inserir na cultura americana, é como se você tivesse na borda de uma piscina, Como um brasileiro, como um estrangeiro, e a água daquela piscina é a cultura americana. Mas a grande verdade é que essa piscina só tem um lado, ela só tem uma borda, Quando você olha para os lados, você não vê mais borda. E ao mesmo tempo, você não consegue entender o fundo. Você consegue ver se é fundo a piscina, se não é funda, porque a água é mais escura. Você não consegue ver o que está acontecendo. Você não consegue entender também os movimentos da água, A água tem um certo movimento, mas você não consegue entender aquilo. Então é uma coisa muito complexa. Então você observa pessoas, estrangeiros, como por exemplo um brasileiro sentado
na borda com os pés dentro da água, né? São os estrangeiros que vêm e vão, né? Eles não vivem a cultura, eles experimentam só um pouquinho, né? Eles só se molham um pouquinho, né? É muita gente que viaja muito, diz que vem trabalhar nos Estados Unidos, volta, eles quase não se inserem na cultura americana. Tem outros, né, que já estão dentro da água da piscina, mas eles estão segurando a borda, né, de frente, olhando para a borda, né? São os estrangeiros que vêm para cá e ficam ligados na colônia deles, né? Como os brasileiros que vêm para cá, mergulham nessa água, mas seguram na borda e ficam falando com os brasileiros, né? Eles não largam a colônia. Então, apesar deles estarem na piscina, naquela cultura americana, eles não vivenciam, porque eles estão sempre olhando, para a borda. Existem outros que ainda estão na borda, de costas, mas se seguram na borda. Sabe quando você encosta assim e põe os cotovelos em cima da borda? São os brasileiros que já começam a ver alguma coisa nos Estados Unidos, que eles podem falar um pouco mais, mas eles ainda escutam os companheiros deles, os brasileiros. Eles não estão integrados com os americanos, eles estão naquela coisa. Eu vejo, mas eu não quero sair daqui. Tem um outro tipo de pessoa, que é o cara que já soltou da borda, ele já está se afastando da borda, mas ele ainda olha para a borda. Essa foi uma situação que eu levei uns anos nela, porque eu já estava me inserindo na cultura americana, mas ainda não sabia direito se eu ia ficar aqui no Brasil, ou se eu ia ficar nos Estados Unidos, ou se eu ia voltar. E a um certo ponto você vira de costas para a borda, aí você só vê aquela imensidão de água, que é realmente quando você está caminhando para realmente entrar de cabeça na cultura americana. E é um processo assustador, né? É um processo assustador. E as pessoas pensam que eles vão se afogar. Pô, se eu pular nisso daí, eu não conheço, eu não sei como é que isso se mexe, né? Mas a parte mais legal disso tudo é que o elemento que te ajuda a não perder o controle, né? Ou seja, o ato de nadar é ter domínio da linguagem, né? Então, quando você começa a compreender a linguagem americana, quando você consegue usar a linguagem, não as palavras, mas quando você consegue trabalhar o significado das palavras para passar a mensagem que você quer passar, né? Você já começa a trabalhar bem nessa água. Você começa a ter um certo equilíbrio, né? Você ainda tem uns problemas. E quando você começa a compreender os valores da cultura americana, você já começa a perceber que você tem um certo controle da situação. Você já não vai mais se afogar. Esse é um processo que leva tempo. Ele está todo relacionado. A sua estabilidade na cultura americana se dá primeiro através de dois fatores: o controle da linguagem, e eu não falo aqui do controle da palavra, mas do significado da palavra, e a compreensão dos valores. Isso é uma coisa que eu falo nos meus vídeos muito, né? E aí, depois de um tempo, né, você já consegue, já tem esse equilíbrio, eu viro as costas para a borda e eu começo a minha jornada naquela água que você não conhece, né? E você vai, claro, encontrar uma série de desafios, mas eu posso te garantir uma coisa: quando você está nesse processo, que você está praticamente sozinho, né? Ou você e sua família estão sozinhos e você encontra problemas, certamente vão ter pessoas nessa piscina que vão vir te ajudar. E ajudar é uma coisa muito importante, você entender a definição. Ajudar é quando a pessoa faz algo sem te cobrar nada em troca. Ela vê que você está se esforçando e por meritocracia ela te ajuda, sem querer nada em troca. Uma pessoa que fala que quer te ajudar e cobra por aquilo não é uma ajuda, aquilo é uma prestação de serviço, que é uma opção sua pegar ou não. Mas a ajuda que vai mudar, vai levar você para um nível mais elevado
na cultura americana, ela é sempre de graça, ela é sempre voluntária. Todas as vezes que ajudaram a gente, que as maiores ajudas que eu já tive na minha vida aqui nos Estados Unidos, nunca se cobrou nada por isso, foram as pessoas. Eu tive coisas mais básicas, como eu contei para vocês o exemplo do guarda quando eles pararam o meu carro, que eles guincharam o meu carro. Teve coisas mais complexas, como o Greg me ensinando a como caminhar na cultura americana, como decidir na cultura americana, e outras mais complexas que eu não posso compartilhar aqui. E agora uma recente que eu vou compartilhar logo, que realmente me colocou num outro nível. E depois de um tempo que você já está ali no meio daquela água, que você já não vê a borda brasileira, né? Você já não vê aquela borda mais, você começa a ter a vontade de mergulhar, ou seja, fazer a imersão total na cultura americana. E aí é que vem a surpresa. Quando você começa a mergulhar, você começa a enxergar e compreender como é que aquela água funciona, você consegue ver através daquela água, você vai ver que existem túneis dentro dessa piscina. E quando você mergulha por esses túneis, eles te levam a outras piscinas. A piscina canadense, a piscina inglesa, a piscina alemã, a piscina dinamarquesa, até mesmo a brasileira. E é tão interessante de você ver que como a imersão na cultura americana te abre portas para outros países. Por quê? Porque eles querem receber, eles reconhecem o fato de que pessoas que vivem na cultura americana têm valor para agregar na cultura deles. Não é? Até muito cara fala assim, mas eu tô aqui, eu tô conversando com a cultura brasileira, eu tenho essa influência, eu sou americano. Não, você não é americano, você é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que continua se comportando como um brasileiro e que conversa com brasileiros, mas você vive nos Estados Unidos, essa é a única coisa, você não é americano. Mesmo você tendo cidadania, muita gente tem cidadania americana e não é americano. Porque se ele tentar fazer a mesma coisa que ele tenta fazer num país como o Reino Unido, né, ele não vai conseguir nada. Como a Alemanha, ninguém vai escutar ele. Só as pessoas do Brasil escutam, ele ou ela, né, mas as pessoas de outros países não escutam. Mas o legal é quando você está nos Estados Unidos, você está nesse processo, você começa a mergulhar e entrar nesses túneis. Eles te levam para outras piscinas de outras culturas. É uma coisa impressionante. Quando você sai do outro lado, o pessoal te recebe sempre muito bem, porque eles sabem que você tem um valor para agregar, porque você vem na cultura americana, você venceu dentro daquela cultura. Eu tenho experiências que eu posso compartilhar com vocês que são, impressionantes. Tá vendo esse barulhinho que faz? Eu mexo a minha mão, o carro toca aqui, porque isso aqui é tudo sensível ao movimento de mão. Ainda não aprendi. Como eu falo muito com as mãos, cada hora o carro faz um negócio aqui. Mas vamos deixar para lá. Vamos voltar ao assunto. Então, é muito importante você fazer uma avaliação de onde você está. Você está na borda? Você está com os pés na água? Você está dentro da água segurando a borda e olhando para a borda? Você está na borda, mas olhando para a água? Você já se soltou da borda, mas ainda olha para a borda? Ou você já se virou de costas e você já está caminhando nessa cultura? É muito importante você entender isso para você poder planejar o seu crescimento aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é muito importante. Isso é o que eu faço. Eu tento entender aonde eu estou. Como é que eu estou indo? Agora que eu estou no meio da água, eu já não vejo mais a borda. Mas eu sei que se eu mergulhar, eu posso voltar para o Brasil. Eu sei que são exemplos figurativos, mas eu quero que vocês pensem sobre isso. E eu sei que para eu sobreviver na cultura americana, eu tenho que viver os valores, eu tenho que ter controle da linguagem, né? E um dos valores americanos, vocês sabem, inovação, tem uma série de coisas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Sempre pensa, né, onde você está, né? E é óbvio que se você for mergulhar na cultura brasileira, você não acha um túnel para vir para a americana. Não acha mesmo. Você vai achar um túnel para ir para o Uruguai, você vai achar um túnel para ir para a Venezuela, você vai achar um túnel para ir para Cuba. É o máximo, né? Você vai achar comunicação lá, mas você não vai achar comunicação com os Estados Unidos, você não vai achar comunicação
com a Inglaterra, você não vai achar comunicação com o Canadá. Tudo tem você tem que ser pré-aprovado. Você não tem aquele fluxo aberto de um lugar para outro. E quem vive como americano e é respeitado como americano, ele tem esse fluxo. Você pode ir a qualquer lugar. As pessoas te chamam para você compartilhar aquilo que você aprendeu. Isso é uma coisa que acontece comigo bastante, né? Mas é isso aí, pessoal, é para vocês pensarem, tá ok? E mais uma vez, para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite.